Boa noite, estudantes. Uma explicação rápida sobre a regra de 3 simples, algo que trabalhamos hoje com muita propriedade, e vamos explicar um pouco mais sobre esse cálculo que cai em demasia nos vestibulares de hoje em dia. E para entendermos um pouco sobre a regra de 3 simples, precisamos compreender que se trata de um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 valores. Ou seja, precisamos de pelo menos 3 valores para poder solucionar o problema da regra de 3 simples, ok? E temos algumas regras para poder considerar. Primeira regra, construa uma tabelinha. Essa tabelinha vai dividir justamente as grandezas. Geralmente fazemos assim, dessa maneira. Aqui temos uma grandeza e aqui temos duas grandezas. A segunda grandeza, a primeira grandeza, a segunda grandeza. E assim sucessivamente, colocando aqui os valores correspondentes. Segundo ponto, identificar as grandezas se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente e inversamente, eles são feitos da seguinte forma. Quando uma grandeza, você aumenta uma grandeza e a outra tem que diminuir, diminui, aí é inversamente proporcional. Quando eu aumento uma grandeza e eu sei que a resposta também será maior do que de cima, eu tenho aqui uma condição de diretamente proporcional. E a terceira regra é montar uma proporção e resolver a equação. E para entendermos isso melhor, vamos a um exercício. Esse aqui é um exercício simples que faremos agora para a maior compreensão de todos. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km, faz um determinado percurso em 6 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Aí, como reza na primeira regra, construa a tabelinha. Então vamos construir a nossa querida tabelinha. E aqui eu tenho duas grandezas. A grandeza, a velocidade, e tem um tempo. Ok? Então temos aqui a velocidade, vou botar aqui de velocidade, e aqui eu tenho o tempo. E o tempo ele está em horas. Ok? Posso converter isso em minutos também, contanto que dependendo da questão e dependendo também do que vocês vão ter em alternativas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km? Eu percebo que aqui eu tenho uma incógnita. Noto que 400 km eu faço em 6 horas. Em quanto tempo? Aqui, ó, na coluna do tempo, na grandeza de tempo, ele está me dando resultado? Não, ele está me perguntando. Eu não sei a resposta. X é a minha incógnita. Em quanto tempo eu faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480? Quanto tempo eu faria, X, se fosse 480? Eu não sei. Aí vamos à seguinte pergunta. Noto que aumentei aqui a velocidade. De 400 foi para 480. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo ou aumento o tempo? Se eu aumento a velocidade de um carro, é claro que eu vou chegar lá mais rápido. Logo, eu tenho um tempo mais reduzido. Então, tem uma situação aqui de uma regra de 3 inversamente proporcional. E agora, vamos para a segunda regra. Depois que identificamos as grandezas e já percebi que se trata de uma regra de 3 inversamente proporcional, vamos montar uma proporção e resolver a equação. Montando agora essa equação. Se está inversamente proporcional, a gente precisa fazer a troca. Esse x vai para cima, esse 6 desce. Ficando assim. X sobre 6 é igual. X sobre 6 é igual a 400 sobre 480. Noto que essa fração ela pode ser simplificada. E simplificada por quanto? Ela pode ser simplificada por 80. Se eu simplificar 400 por 80, eu tenho aqui a resposta como 5. 480 dividido por 80, 6. Então ficou mais simples agora de resolver essa operação. Continuando aqui de lado. E faço a regra-chave de toda
conta de proporção. Esse 6 vai multiplicar o 5 e esse x vai multiplicar o 6, ficando dessa maneira a nossa equação de primeiro grau. 6x é igual a 6 vezes 5, que é justamente 30. Noto que se faz necessário isolar o nosso x. Esse 6 está multiplicando o x e passa para o segundo membro como uma divisão, que é o inverso da multiplicação. E 30 dividido por 6 é justamente x igual a 5. Sabendo que o x é igual a 5, notarei que o quanto tempo eu vou precisar. Simplesmente vou precisar de 5 horas para chegar no mesmo percurso na velocidade de 480 km. Boa noite.